Oi amigos, tudo bem? Sou Alexandre Raposo, estamos começando mais um Café com Esportes, pelo canal 527 da Claronet Pernambuco. Queremos agradecer a presença de André França, dirigente da eSports. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui nessa tarde para poder falar um pouco sobre o cenário de esportes aqui no estado de Pernambuco e no Brasil. Prazer nosso. Qual a tua formação? Minha formação é em engenheiro de produção, né? Um pouco bem distante do cenário de esportes, né? Mas aqui a gente vai explanar bastante coisa sobre esse cenário que tem crescido bastante no Brasil, né? E principalmente aqui no Nordeste também. A partir de quando você começou a se dedicar a essa determinada área esportiva? Então, a dedicação, ela foi desde pequena, na verdade, né? Sempre essa paixão pelo futebol, principalmente, né? Futebol eletrônico, na época de Wing Eleven, PlayStation 1, PlayStation 2, tudo mais. Meu pai incentivava bastante, não como uma forma profissional, né? E aí, aos 26 anos, eu comecei a me dedicar na parte de organização de eventos, né? Por anos aí, durante 5 anos, eu fiquei atuando na parte da Federação Pernambucana de Futebol Digital e acabei me identificando cada vez mais com essa parte de organização, né? E principalmente o esporte como um todo, o crescimento, sempre buscando o crescimento do modo, né? E aí, quando foi nesse último ano aí da pandemia, foi que deu um boom no cenário. Efetivamente, tanto o eFootball ele cresceu no cenário brasileiro, né? Quando eu falo o eFootball, eu falo principalmente o PES, né? O Pro Evolution Soccer, que atualmente é o esporte, ele tem o licenciamento, né? Então é parceiro exclusivo, né? E também outros jogos eles cresceram bastante a procura, tanto por jogar não profissionalmente como principalmente profissionalmente. Certo. Atualmente você é profissional desta modalidade apenas? Do eFootball, sim. Porém, eu sou dirigente de esportes e acabo olhando todos os esportes como um todo. Isso no Esporte Clube do Recife? No Esporte Clube do Recife. Certo. A partir de que momento você sentiu que isso aí poderia ser uma profissão? Então, atualmente eu tenho meu trabalho, tá? Eu, durante o dia aí, não só eu, como vários atletas que atuam hoje pelo esporte, tá? Representando o esporte. Eu trabalho hoje na parte de gestão logística, né? Então, oferecendo soluções logísticas com transporte de cargas. E à noite, né, e finais de semana, acabo me dedicando a esse cenário, né, justamente na parte profissional, né? Eu atuo desde o ano passado profissionalmente com o eFootball na modalidade 11 versus 11. São 11 jogadores controlando 11 jogadores lá, até o goleiro é controlado por um jogador. Cada um controla um? Cada um controla um. E comecei depois aí no final do ano, né, e aí a gente vai falar mais um pouco, a adentrar em outras modalidades que seriam o Free Fire, o LoL e outros jogos aí que a gente vai desdobrar um pouquinho mais na frente. Você também é técnico? Sim, atualmente ainda ocupo essa posição do eFootball, apenas do eFootball. A gente está buscando um profissional para ficar como coach, né? A gente utiliza esse nome técnico, mas seria mais um coach para estar direcionando, estar passando as formações, treinamentos, porque os times eles acabam jogando praticamente todos os dias, são várias competições que a gente disputa, né? Então exige bastante dedicação e, claro, buscar sempre a tática conciliando com a técnica, né? Porque não adianta, principalmente no 11 versus 11, você ter 11 grandes jogadores, mas o conjunto ele não encaixar. Não criar a liga, vamos dizer, né? Isso mesmo. Como é que você divide as funções de técnico e jogador? Então, como técnico hoje, dentro do cenário que a gente vive, eu prefiro às vezes não jogar. Abdicar de jogar justamente para que os jogadores eles criem um respeito maior e saibam que eu não estou me colocando como jogador simplesmente porque eu estou à frente do time. Então eu prefiro me retirar e estar dando a oportunidade para outro jogador e desenvolver o time. Então, assim, é difícil. A gente está falando aí que no eFootball hoje, do esporte, a gente tem 25 jogadores. Então administrar egos, administrar jogadores que estão jogando cada um em sua casa, porque é tudo online, né? A gente tem jogadores do Rio Grande do Sul, jogadores de São Paulo, jogadores do Acre. Então, assim, são bem espalhados aí. Não é só aqui, então. Não cada é um só está no aqui. ponto do país. Justamente. E de casa mesmo consegue jogar. Isso. É isso mesmo. Como é que funciona essa tua gestão de uma equipe tão espalhada, vamos dizer assim? Então, a gestão do eFootball, assim como outras modalidades, hoje particularmente a gente só tem uma equipe, né, que tem todos os jogadores aqui no estado de Pernambuco. É uma gestão que a gente precisa estar fazendo reuniões no mínimo semanais.
Lives. Então a gente utiliza alguns aplicativos, né? Aí durante essa pandemia crescendo também bastante, então a gente utiliza essa facilidade que temos hoje com a internet e fazemos reuniões justamente para fazer os alinhamentos, seja às vezes taticamente, como às vezes também verificar como é que o jogador está se sentindo, até porque esse mercado, ele como tem crescido, então tem times que têm um investimento maior, então conseguem levar um jogador mais fácil, então a gente tem que amarrar contratos, né? Então tem que deixar tudo amarrado para você não ser pego desprevenido, de uma hora para outra ter uma revolução lá e você perder seus jogadores. Como é que esse tipo de modalidade ela chegou no esporte? Então, a modalidade do eFootball, assim como o Free Fire e outras, deram início em julho do ano passado. O esporte ele viu, né, que o cenário estava crescendo bastante, então foi em busca de parcerias. Né? Dentro dessas parcerias acabou a gente conseguindo efetivar. No início a gente começou no esporte apenas com o eFootball, né? Tendo aí em média 26 jogadores na época e a atuação nas 3 modalidades, né? Porque além do 11 versus 11, que é o X11, a gente também tem o X1, que é um jogador controlando todo o time contra outro, eu acho que esse é mais habitual, e também temos o X3, que é conhecido como co-op, né? Agora mesmo o eGol, né? A Globo, junto com o Sport TV, fechou uma parceria com a Konami e está tendo uma competição, né? Que vai começar agora em março, né, do 3 versus 3, o co-op. E vai ser uma competição que vai reunir 8 clubes e o esporte por pouco não conseguiu participar, né, mas a gente ficou naquele gostinho. Em 2022 a gente tem a tendência de participar. Então a gente começou em julho e quando foi em dezembro a gente estendeu o nosso contrato, né, e tendo também na extensão do contrato a gente assumindo toda a parte de esportes. Então hoje a gente cuida de toda a administração, né, e desenvolvimento da equipe de esporte dentro do esporte. Então quem quiser entrar dentro do esporte, me procura, né, ou procura o próprio marketing do esporte, e a gente pode estar trabalhando ou buscando uma viabilidade da melhor forma que seja bom para o clube e bom principalmente para as equipes aí. O que consiste essa parceria da Mitos com Então, a parceria da Mitos, hoje a Mitos Esportes é uma empresa, tá, que gerencia e administra as equipes de esportes, tá? E hoje essa parceria consiste em a gente desenvolver todas as lines necessárias para que a gente possa ter uma interação entre esporte, torcida e principalmente através dessas equipes a gente obter títulos, né, angariar parceiros, né? Então hoje o que a gente bastante tem trabalhado firme nossa equipe de comercial é trazer parceiros para abraçar essa modalidade, que aqui no Nordeste ainda ela não é tão bem vista, ou não tem um olhar mais aguçado para essa modalidade, mas que tem crescido muito no país, né? Então a gente vai falar um pouco mais à frente sobre franquias, né? Então é um cenário que tem crescido e que tem tido uma visibilidade maior perante a torcida, porque hoje quando você pega um público, né, um público de torcedores, hoje eles estão mais fissurados em jogos eletrônicos. Você não pega hoje um adolescente de 12, 13 anos que está focado simplesmente só no futebol, né, na vida cotidiana normal. Não, ele sempre tem um jogo ou 2 jogos que ele joga muito e que ele acompanha. Então hoje tem lives aqui no Brasil que pega 500 mil pessoas só de público em alguma competição ou alguma live. Tudo isso. Em termos de equipes, além do esporte, no Nordeste tem quantos? Tem ideia mais ou menos? Então, no Nordeste, hoje aqui no estado de Pernambuco a gente tem o Central, tá, que aderiu. O Central de Caruaru está nessa também? Aderiu recentemente não, na época, logo após o esporte, o Central adentrou. Tem o Santa Cruz, né, com Cobra Coral também. O Náutico, se eu não me engano, possui, mas possui poucas modalidades, não está tão agressivo. E do Nordeste, assim, a gente tem o Ceará e o Fortaleza, que estão bem estruturados também com o time de esportes. Vocês têm treinos? Treinos são diários. Diários? Assim, o nosso pessoal, né, que tem o pessoal que trabalha, tem gente que também não trabalha. Os que não trabalham treinam durante o dia e tudo mais. Quem trabalha, pelo menos no expediente normal administrativo, o treino é à noite e já vai para jogo também quando tem jogo. Então é mais ou menos noites e finais de semana que tem a dedicação efetivamente para a gente obter os ganhos. E tem aí os jovens aí do LoL e do Free Fire que viram madrugada. Meu Deus do céu. Aí o pessoal vai pesado. Com relação a treino, existe, por exemplo, eu vou treinar, mas você está lá do outro lado da linha assistindo o meu treino
Existe Sim, isso? existe. Como é que funciona? Existe. Hoje a tecnologia ela permite tudo, né? Uhum. Então, hoje, tanto você pode estar transmitindo um jogo para o YouTube, um Twitch, né? Como também você, dentro do próprio PS4, alguém espelhar aquela partida naquele momento. E você está conseguindo visualizar O treino on time. do Isso, outro. on time. Então, exemplo, nos jogos de competições, como eu estou como coach, então geralmente eu acompanho, o pessoal transmite no mesmo momento e eu já vou corrigindo ali, conversando com o time, fazendo as orientações. Certo. Nos times, você vai disputar o campeonato? No treino, você tem aquele número X de jogadores. Mas quem escolhe os que estão melhores preparados para Não, aí tem que ser o dedo técnico, né? A gente tem uma escalação, claro que a gente tem como participar de várias competições. Hoje, principalmente no eFootball, são muitas competições amadoras, né? A gente está indo para o cenário profissional muito breve, então a gente vai falar muito disso mais para frente. Então essas competições a gente tenta mesclar os times. Porém, as principais competições que remuneram melhor ou que tem uma visibilidade maior, a gente tenta sempre escalar os melhores e aí tem que ser o dedo técnico efetivamente para isso. Certo. Quem regula todas as competições no país? Quem regula, então? Hoje as competições elas são soltas, tá? Certo. A gente tem o esporte de uma forma geral, mas cada competição ela tem um organizador específico, tá? Então, hoje o eFootball tem que o mais forte hoje dentro do cenário é a CBFDV, no LoL tem uma outra que é a CBLOL, aí quando você vai pro Free Fire tem a... Rapaz, agora fugiu o nome. Depois eu falo um pouco mais à frente. Então, cada jogo ele tá separado, não existe uma organização geral para todos. Tá? Não existe um órgão centralizador, né? LBFF, tá? Da Free Fire, LBFF. Mas é nacional? É nacional também. Também, né? Focado nisso. Certo. Pessoal, vamos a um comercial, daqui a pouco voltamos com o Café com Esporte. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração.
Fone 3125-8200. Oi, meus amigos, voltamos com o Café com Esportes. André, a pandemia modificou alguma coisa? Rapaz, modificou totalmente minha vida. Assim, não minha vida como de vários, né? Por exemplo, quando começou esse projeto, antes de a gente fechar com o esporte, a gente viu o cenário crescendo do eFootball. A modalidade 11 versus 11 era uma modalidade pouco procurada, né? Foi quando a gente deu efetivamente o início. E eu acabei me desvinculando da Federação Pernambucana para me dedicar justamente no projeto do clube de 11 versus 11. Então, o Mitos Esportes era chamado Mitos da Bola. A gente começou lá no meados de abril, começando a fazer peneiras. Então, por isso que a gente tem muitos jogadores de outros estados, né? Então, a gente começou a fazer peneiras com jogadores desconhecidos do cenário e a gente montou o time. Então, a gente foi começando e quando veio a concretizar a parceria do esporte, a gente estava num protótipo de campeonato visando o Campeonato Brasileiro, que foi chamado, na época, foi um protótipo, eu esqueci o nome agora, mas a gente reuniu os principais times do Brasil, né? Os times já conhecidos, com vários títulos. E nessa competição, quando a gente assumiu o nome Esporte, né? A gente migrou de Mitos da Bola para Esporte Clube do Recife, a gente já estava nas oitavas de finais da competição, contra um time Rosenboys, que é um time de São Paulo. Ele é um time pouco conhecido no cenário, porém os jogadores que estavam lá eram jogadores pro players, né? Pro players são jogadores que já têm uma carreira dedicada a isso e vivem disso, né? Rodados, vamos dizer rodados. Assim, né? Lá, por exemplo, tinha o Gui Fera, que era o campeão de 2019, o campeão mundial da plataforma, né? Então a gente jogou contra eles. Infelizmente naquele período a gente acabou sendo eliminado, né? Mas foi uma eliminação bem parelha, né? A gente perdeu por 2-1 no agregado os jogos, então a gente viu que estava no caminho certo. E aí na sequência veio o brasileiro, então foi uma modificação não só no eFootball, como também eu falei um pouco antes do Free Fire, do LoL. A gente viu uma gama maior de pessoas procurando e buscando, né, jogar. Então pessoas que não tinham até tempo, Alexandre, tempo mesmo, e a pandemia ela acabou trazendo isso. Não só das pessoas reduzirem o tempo de deslocamento para o trabalho, como efetivamente o tempo de você estar descansando mais, e aí você vê outras coisas. Então, a interatividade nas redes sociais e de utilização de jogos, ela foi um boom muito grande. Não é à toa que venderam, enquanto outros segmentos caíam, o segmento eletrônico ele subiu de uma forma não controlada. Eu estive observando que a qualidade, a imagem são muito realistas, né? E vocês têm até narradores. Rapaz. Como é que funciona isso? Então, na verdade, no eFootball ainda se chama narrador, né? A gente tem a nomenclatura hoje que é o streamer, né? Que é justamente pessoas que fazem a narração dos jogos e que criam uma interatividade com o público. Então, esses streamers, se eles fossem só narrar, eles não teriam um público da forma que tem. Então eles interagem bastante com o público e isso gera além de acompanhar um belo jogo, né, você cria um vínculo maior com aquilo que está sendo transmitido. Então isso é muito bacana, a gente vê pessoas tweetando lá, postando, conversando com os narradores e os narradores dando uma atenção. Isso é muito bacana. Então a realidade que você traz, a emoção que você traz com os streamers é muito bacana. Isso e fica parecendo uma transmissão de TV. Isso. Né? Isso. Interessantíssimo. Isso. Em termos de competição, quais são as principais competições esse ano 2021? Então, hoje a equipe de esportes, né, a gente está com 3 lines no momento, estamos com 3 lines. O Free Fire, o LoL e o eFootball PES. A gente em breve aí vai ter algumas novidades para a torcida da chegada de novas lines, justamente porque a torcida está pedindo e também a gente sente a necessidade de adentrar nessas plataformas, nesses jogos também, né? No Free Fire, que é a plataforma hoje é o mobile, tá? A gente tem a principal competição que é a LBFF, a Série C, né, que a gente disputou no ano passado. São divididos, no caso, no ano, tem 4 competições
né, que te permite você subir de divisões, então ela é trimestral. No ano passado a gente ficou muito próximo, a gente perdeu praticamente, para falar para a torcida assim, né, tentar explicar para quem não acompanha, a gente perdeu como se fosse numa semifinal que já estava dando a cara, que sobe uma quantidade, se eu não me engano são 8 equipes que sobem de divisão e 8 que caem, e a gente ficou muito próximo de subir, né? Legal. A gente tem isso, o Free Fire, tá? A LBFF, e também tem a Taça das Favelas, que acontece anualmente e que a gente foi campeão. Assim como no futebol de campo, né? Isso. A gente também tem no Free Fire. E muito bacana, a competição muito bem organizada. Ela é um torneio assim, profissional amador, está nesse meio intermédio, e a gente foi campeão. Então deu uma visibilidade bacana e infelizmente a gente acabou perdendo alguns jogadores. E a gente está fazendo uma nova remodelagem para disputar essa competição agora da LBFF, que é bastante importante, que a gente almeja chegar na Série B. É uma competição que é transmitida no canal de Sport TV, então tem uma visibilidade maior, até para trazer patrocinadores e investidores. Certo. E dando continuidade, tá, Alexandre? Acabei esquecendo. Isso certo. Eu falei do Free Fire. No LoL, a gente tem uma questão de franquias, né? Agora mesmo, no ano 2021, foi mudada essa questão de franquias. São investimentos que são na casa dos milhões, tá, para você poder adentrar nessa competição. Então agora mesmo a CBLOL, né, acabou de fechar um sistema de franquias com 10 equipes, né, onde não tem queda, não cai de divisão. Então dá um período aí de 3 anos para essas equipes, para que elas possam se manter. Como a gente não tem esse aporte hoje, então a gente está disputando competições amadoras, e uma das principais é a LBLOL, que a gente está agora. A gente, das 5 partidas, vencemos 4 e vamos para a última rodada agora. Então a gente está bem otimista em ser campeão dessa competição. Bacana. Para você ter uma performance ideal, qual o tipo de equipamento o jogador tem que ter? Então, hoje, né, o ideal é para um jogador ele ter uma cadeira gamer para se sentir um pouco mais confortável, ele tem um equipamento, no caso do mobile, né, um celular que te permita não travar no momento que está jogando, então um celular que dê uma performance bacana, um computador, no caso do LoL, que te dê também uma performance, então você tem que ter uma estrutura de computador lá bacana para que rode perfeito, e ter uma conexão que seja muito boa, porque você tem uma conexão que caia, uma conexão que te dê variações durante o jogo, isso acaba te prejudicando. Por exemplo, no eFootball, no 11 vs 11, se um jogador cair, você não fica com um jogador ao menos, literalmente, mas é praticamente isso, porque fica um jogador sendo controlado pela máquina. Só que na máquina, no amador. Então fica totalmente fora. O boneco não tem uma sincronia com os demais. Fica lento. Então a gente... vou dizer a você que é lento, mas é um jogador ruim lá no campo. Então a gente perde um jogador efetivamente, e aquilo acaba quebrando toda a dinâmica, né? Então em outras competições, às vezes você tem que parar a partida e voltar do zero e dar um ponto a mais para o outro adversário. Então tem toda essa variação. Certo. Você falou em termos de equipamento, você falou em celular. Esse tipo de jogo pode ser jogado num celular? Então, o Free Fire hoje tem para celular, tá? E hoje é a plataforma que mais tem crescido e de competições. Então na LBFF mesmo, todos jogam no celular. Porém, a gente tem a questão do... que hoje também utiliza em PC, mas que não tem crescido bastante, tá? Que é o emulador. Certo. Qual a pretensão do Esporte Clube do Recife para 2021? Então, 2021, nossas pretensões elas são as melhores, né? A gente está passando por uma parte de estruturação, por isso que eu cheguei a fechar essa parceria com o esporte para representar em todas as modalidades. Então, a gente está fazendo toda a estruturação das equipes, a gente está buscando parceiros, porque não adianta, você não consegue fazer muitas coisas sem recurso. Então a gente está hoje buscando investidores para poder apoiar esse projeto. A gente está crescendo não só como times, mas principalmente está trazendo a torcida mais para perto, porque eu acho que a melhor coisa é quando você tem um torcedor perto de você. Então a gente cria esse link e essa comunicação direta, né? E principalmente trazer títulos, fazer o time do esporte ser campeão em todas as modalidades. Esse é o nosso maior objetivo, né? Então o maior objetivo, além dos títulos, é ter o torcedor por perto. É o nosso foco. Você falou em recurso, um negócio importante. Qual é a tua receita para buscar o parceiro comercial?
Então, hoje a nível de receita a gente tem várias steps, né? A gente tem desde um parceiro que vai ter a marca como um apoiador até um parceiro que efetivamente pode colocar sua marca até nos backdrops lá de entrevista dos jogadores. Então a gente tem vários tipos, e placas de publicidade também de campos, então depende do nível de interesse de investimento. Então a gente tem desde o pequeno lá, que pode, não conheço o cenário, quero entrar como um apoiador. Então a gente tem, só que são contratos aí trimestrais, no mínimo trimestral, e no caso com aportes mensais, tá? No Brasil, qual é a região que se destaca mais? Hoje, dentro do Brasil, sem sombra de dúvida, é São Paulo, né? Lá São Paulo é onde efetivamente tem as game houses, né? Então são as estruturas que os times de esportes acabam utilizando. Então, por exemplo, essas game houses, tem times lá que tem lá nutricionista, psicólogo, tem todo um aparato dedicado para eles só viverem daquilo. Então hoje times de Free Fire que estão na primeira divisão, times da LBLOL que estão lá, se chama de franquias, estão lá em São Paulo, né? E hoje os principais jogadores também praticamente do eFootball PES também se concentram nessa região também. Qual a opinião, que eu estava curioso por uma coisa, a opinião da família, dos pais, ao ver o filho se dedicar quase que 24 horas, aquele que não trabalha no caso, né? Menor de idade, etc. Então, hoje, assim, se desmistificou muito. Acho que os pais que anteriormente cobravam bastante que a criança não estava fazendo nada, quando viu esse crescimento, esse boom, mudou um pouco de opinião, tá? Hoje a gente tem adolescentes que hoje é um streamer ou que pelo menos são comentaristas de jogos que tem mais de 10 mil, 100 mil inscritos. Aqui mesmo tem uma pernambucana que tem mais de 150 mil inscritos e ela comenta jogos de Free Fire em Fortnite. Então assim, ela ganha já com isso. Então hoje tem muitos jogos que são vinculados à Twitch mesmo, que transmite partidas ou só comentam ali, ficam jogando e comentando, o pessoal gosta, começa a seguir, começa a interagir. Então mudou bastante. E assim, no meu caso, eu já não sou mais uma criança, né? Eu tenho esposa, tenho um filho agora. E assim, minha esposa no início, ela não me apoiava como me apoia hoje. Ela viu que teve uma mudança totalmente e o apoio já é outro. Mas anteriormente não, era para cuidar das coisas de casa e trabalhar. Com certeza. Um recado seu para o pessoal de casa que se interessou pela modalidade. Qual o caminho das pedras? Rapaz, assim, para você que é interessado nesse cenário, que quer uma oportunidade, eu acho que não só o esporte hoje, como várias equipes, ela tem dado oportunidade. Mas se você sonha em jogar, representar esse manto rubro-negro aqui, tem esse interesse, pode entrar em contato lá com o marketing do esporte, né? A gente tem as redes sociais do eSports, que é eSport Recife. Então você pode acompanhar lá no Instagram, no Twitch, né? E também a gente tem a Twitter e tem o Twitch, né? Que é efetivamente onde a gente faz as transmissões. Você pode acompanhar por lá, pode comentar lá e também tem o nosso Instagram do Mitos eSport, que você também pode nos procurar também e a gente vai dar total apoio, pode ter certeza que a gente vai responder como é que a gente pode interagir e ajudar vocês. Mas se dediquem e façam tudo possível, porque tudo é possível naqueles que trabalham forte e têm persistência, tá bom? Isso aí. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Café com Esporte. Quero agradecer a presença do André. Alexandre, muito obrigado. Obrigado a todos aí, espero que tenham gostado dessa entrevista. Um abraço, pessoal, e até o próximo Café com Esportes.